Isaías 29, do versículo 13 até o final do capítulo. A palavra do Senhor diz: o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que se escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras, e dizem, quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice, ele não me fez, e a coisa feita dissesse ao seu oleiro, ele nada sabe. Porventura, dentro em pouco, não se converterá o Líbano em pomar, e o pomar não será tido por bosque? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel, pois o tirano é reduzido a nada, o escarnecedor já não existe, e já se acham eliminados todos os que cogitam da iniquidade, os quais por causa de uma palavra condenam um homem, os que põem armadilhas ao que repreende na porta, e os que sem motivo negam ao justo o seu direito. Portanto, acerca da casa de Jacó, assim diz o Senhor que remiu a Abraão. Jacó já não será envergonhado, nem mais se empalidecerá o seu rosto, mas quando ele e seus filhos virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome, sim, santificarão o Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. E os que erram de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores hão de aceitar instrução. Amém. Ó Deus, Tua palavra, mais uma vez ministrada diante de nós, e nós, com o coração aberto, os ouvidos atentos, queremos receber do Senhor algo precioso essa manhã, a Tua boa palavra, Pai, tesouro para nós, e nós queremos e precisamos dela, e abrimos o nosso coração para ouvi-la, para recebê-la, para pôr em prática aquilo que o Espírito Santo vai falar conosco, porque não queremos ser apenas ouvintes, mas praticantes. Usa minha vida, Senhor, por Tua graça e misericórdia, me dá unção do Teu Espírito para que eu ministre a palavra, de acordo com a Tua vontade, e ela venha nos abençoar essa manhã a todos nós. É o que te peço com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, aqui está um texto na profecia de Isaías, que na verdade fala primeiramente ao povo de Judá, o repreendendo por sua apostasia, seria a palavra aqui indicada. E o que é apostasia? É a gente ainda estar, de alguma forma, ligado à fé, mas já distante dela, já não deixando com que ela seja realmente viva no nosso coração. É um afastamento da nossa posição de fé. E é disso que Isaías está falando a Judá. Porque como povo de Deus, povo escolhido por Deus, já não estavam mais vivendo na presença de Deus, como era a vontade do Senhor. E essa relação de Israel com Deus já não era mais a mesma. Se tornou algo mecânico. E durante vários textos bíblicos nós podemos ver que isso é algo muito fácil de acontecer. Inclusive em relação à igreja, nós igreja. Jesus repreende as igrejas falando sobre isso. Tenho, porém, contra ti que você perdeu o seu primeiro amor. É mais ou menos a mesma coisa. Quando eu ainda estou na igreja, mas já o meu coração já não é como antes. O meu primeiro amor já não se manifesta da mesma maneira. O meu fervor para com Deus já não é o mesmo. Então isso é uma tendência do homem. Ao longo do tempo a gente esfria, a gente se esvazia, a gente tende a fraquejar. Temos experiências com Deus, a nossa fé
fica firme, mas quando há outro tipo de experiência, a gente se enfraquece. E o risco muito grande é que a nossa relação com Deus também se torne dessa forma. A relação mecânica. Como se fôssemos robôs programados para fazer alguma coisa. Como se o nosso culto a Deus também se tornasse dessa maneira. Então essa repreensão de Isaías sobre Judá, ela cabe muito bem também sobre nós como igreja. Porque pode acontecer que a gente caia e incorra no mesmo erro. Nos tornarmos pessoas que fazem as coisas para Deus mecanicamente, como é a acusação. Então o povo já não tinha uma experiência com Deus. As coisas se tornaram automáticas, não é? As coisas se tornaram mecânicas. Tudo que a gente ia fazendo ia se tornando mecânico. Assim aconteceu com Judá. Mas é o mesmo povo que presenciou milagres muito grandes da parte de Deus. Esse povo Israel foi o povo que vivenciou, que viu ao vivo e a cores, Deus abrindo o mar. E eles passando a pé enxuto. Tantos milagres, viu no deserto a roupa não se desgastar, o alimento sempre aparecer, o sustento sobrenatural. Tantos milagres aquele povo presenciou, mas esse mesmo povo, com o passar do tempo, acaba esfriando, acaba se tornando uma rotina com Deus, a sua intimidade, o seu relacionamento. Uma coisa que nós não podemos esquecer, nós estamos hoje na igreja, porque nós dizemos, fomos convertidos por Deus, o Espírito Santo tocou nos nossos corações, nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo. Somos uma nova criatura, Deus nos deu uma nova vida. Aqui estamos nós na igreja. Essa é uma realidade na vida da gente. Mas será que a gente continua vivendo essa realidade todos os dias? Ou a gente se acostumou a esse ambiente? Nós não podemos esquecer que a nossa fé é relacionamento com Deus. A Bíblia diz que o nosso relacionamento com Deus, do homem com Deus, foi rompido por causa do pecado. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, o pecado separou o homem de Deus. Adão tinha um relacionamento com Deus que foi interrompido. Entrou a vergonha, entrou o afastamento por causa do pecado. E aí, com Jesus, o que é que a Bíblia diz? Que ele nos reconciliou. Quando você se reconcilia com alguém, é porque você estava brigado com esse alguém. Então, quando a Bíblia diz que Jesus me reconciliou com Deus, quer dizer que ele fez as pazes entre nós e Deus. Então, nós agora temos um relacionamento restaurado. E quando há um relacionamento restaurado, o que nos dá maior prazer é viver esse relacionamento. Então, aquilo que Adão perdeu, Jesus conquistou para nós de volta. E agora nós podemos viver um relacionamento. Mas será que a gente transforma esse relacionamento em algo mecânico? Imagina como isso é ruim. Você se relaciona com alguém. Você tem um amigo. Esse relacionamento é bom. Por que que é bom? Porque o seu amigo é legal, você é legal com ele, vocês se divertem juntos, vocês passeiam, vocês contam história um para o outro, vocês estão sempre se comunicando. E por isso que esse relacionamento é bom. Mas se de repente esse relacionamento se torna frio, ou rotineiro, costumeiro, vamos lá, tá, já não é a mesma coisa. E aí não deixa mais de ser, não volta a ser um relacionamento bom. A mesma coisa no casamento, não é um relacionamento? Aí de repente cai numa rotina, numa mesmice, e aí cadê aquele amor, cadê aquele fervor, aquela paixão, aquela alegria de estar juntos, compartilhar, de conquistar, de comprar as coisas, cadê tudo isso? Foi embora. A mesma coisa pode acontecer em relação a Deus. Há um relacionamento que foi restaurado, glória a Deus, podemos nos relacionar com Ele. Mas ao longo do tempo, esse relacionamento esfria. E não é por culpa de Deus, porque Deus não muda nunca. Quem é que muda nessa história, irmãos? Somos nós. Nós é que mudamos. Deus continua o mesmo, mas a gente muda a nossa maneira de ver, de enxergar, de falar, de relacionar, de frequência, de estar com Ele, de ouvi-lo, de falar com Ele. Então, nós mudamos isso. E é isso que aconteceu com Judá. E agora, ao invés de ter uma religião viva e verdadeira,
Eles tinham algo completamente mecânico produzido por um esfriamento. E esfriou da pior maneira possível, que é esfriar da maneira disfarçada. A gente está frio, mas ninguém sabe, porque por fora parece que a gente está vivo. Jesus disse isso à igreja em Laodiceia. Ele disse, vocês têm fama de que vivem, mas na verdade vocês estão mortos. Vocês se acham bonitos e bem vestidos, mas na verdade vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Você já leu essa carta? Então veja, eu tenho uma imagem de mim, mas Jesus me vê completamente diferente do que eu me vejo. Eu me vejo todo bonitão e Jesus diz que eu estou um frangalho, miserável, cego, pobre, nu. E isso é muito ruim porque é disso que trata o texto. Judá estava vivendo esse esfriamento, mas era um esfriamento que não era nem ao menos reconhecido por eles. Então estavam apenas se acostumando com isso. E a gente pode identificar essa situação com a situação da igreja hoje. Eu não falo explicitamente da nossa, mas também da nossa e de tantas outras, em que a razão da nossa existência como igreja já não é mais entendida como deveria ser entendida. Hoje as pessoas olham para a igreja e têm uma imagem diferente do que é o propósito da igreja. Para muitos a igreja é uma opção de lazer, uma opção de passatempo, uma opção de estar num lugar bacana, uma opção de conhecer pessoas, arrumar casamento, sei lá. Mas a igreja de Jesus, ela sempre foi a reunião de gente salva, perdoada, remida, transformada, que foi reconciliada com Deus, que tem com Deus um relacionamento, e a causa da permanência é apenas esse relacionamento com Deus. Hoje a causa da nossa permanência numa igreja não é o nosso relacionamento com Deus, é o que a igreja muitas vezes nos oferece. Por isso há um mercado gospel muito grande. Se você não estiver satisfeito num lugar, você vai para o outro, que te ofereça aquilo que você deseja. A minha igreja não tem um grupo, sei lá, de aposentados. Eu sou um aposentado, queria um grupo aposentado, aquela igreja tem, então eu vou lá fazer um grupo de aposentado. Aqui não tem um ministério de solteiro, eu sou solteiro, vou para lá, que lá tem. E a gente então escolhe a igreja pelo que ela oferece. Mas nós esquecemos que nós temos que ser igreja. E o que nós temos que ter como igreja é um relacionamento com Deus, saudável, vivo e não morto. E é interessante porque o primeiro versículo que a gente leu aqui diz assim, o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está onde? Longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu como máquina, como um computador programado para fazer determinada coisa e mostrar um determinado resultado. Então Deus está dizendo, esse povo, ele parece que está vivo, ele parece que me ama, parece que me adora, porque eles cantam, eles louvam, eles me dizem palavras bonitas, mas o coração está longe de mim. E quando você olha na Bíblia, Deus dizendo, filho meu, dá-me o teu coração, isso significa que Ele quer o meu coração em primeiro lugar, antes até das palavras bonitas que eu possa dizer para Ele. Irmãos, alguém pode dizer palavras bonitas para outra pessoa e não sentir nada por ela. Hoje mesmo de manhã, eu peguei o celular, estava lendo a notícia, o senhor de 77 anos, americano, teve a sua esposa de 29 anos presa, porque ele acreditava que ela o amava, mas na verdade ela estava roubando dele $1 milhão. Por que ele acreditava que ela o amava? Porque ela deve ter dito palavras lindas para ele ao longo desse relacionamento completamente distinto, né? 77 para 29, mas tudo bem, né? E aí a gente se engana porque a gente quer ser enganado, só que Deus não se engana. Deus não se ilude com promessas, com palavras bonitas que a gente pode dizer para Ele. E aí Deus diz para aquele povo, olha, vocês se aproximam de mim com a boca, com os lábios, vocês me honram, mas o coração está muito longe de mim. E o temor que eu gostaria que fosse realmente sentido por vocês, apenas hoje consiste de um monte de mandamentos de homens,
Ou seja, os homens pegaram os mandamentos de Deus, acrescentaram coisas, acrescentaram critérios, transformaram em mandamentos de homens, e Deus diz assim: vocês maquinalmente aprenderam isto, vocês foram programados para pensar assim, para agir assim, e assim é o relacionamento comigo. E aí Deus está dizendo isso para eles, porque eles parecem que não sabem disso. Porque a coisa é pior quando você não percebe a morte espiritual. Você continua louvando, você continua fazendo, você continua trabalhando, você continua temendo pela obediência a esses mandamentos maquinalmente aprendidos, mas não percebe que, na verdade, o coração já não está perto de Deus. E quando a gente para fazer uma análise disso, nós não gostamos do resultado dessa análise. Então a gente prefere fazer de conta que isso não é verdade. Né? Mas quando a gente vai analisar e diz, olha, realmente meu coração já não está mais tão perto de Deus quanto estava antigamente. Quando no primeiro amor. Meu coração já não está mais tão ligado a Deus quando estava antigamente. E o resultado disso, aquilo que isso provoca, é o que a Bíblia chama aqui de cegueira espiritual. Versículo 14 diz assim: continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo, sim, obra maravilhosa, e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Deus está dizendo assim, olha, essa cegueira espiritual já se estabeleceu, mas eu vou continuar sendo Deus. A minha falta de fé, ou a minha falta de relacionamento, a minha falta de temor, não muda quem Deus é. Então, eu mudo no relacionamento, mas Deus continua sendo o mesmo. Por isso ele diz, eu vou continuar fazendo tudo que eu sempre fiz. Mas vocês vão ficar cada vez mais cegos. Os sábios de vocês vão ficar cada vez mais burros. Né? Aqueles que acham que são alguma coisa vão ficar cada vez piores. E isso tudo vai continuar assim, porque eu sou Deus e não mudo. O homem muda, mas Deus não muda. E muitas vezes é isso que nós temos vivido hoje, como cristãos, como evangélicos, sei lá como a gente quiser chamar. Porque essa cegueira, ela traz um efeito colateral muito grande. Versículo 15, ele diz assim: ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras, e dizem, quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice, ele não me fez, e a coisa feita dissesse do seu oleiro, ele nada sabe. Deus está dizendo que essa cegueira espiritual acaba provocando uma falsa sensação de segurança. Ou seja, está tudo bem, porque eu continuo fazendo a mesma coisa. Eu continuo louvando, eu continuo adorando, eu continuo dando dízimo, eu continuo frequentando a igreja, eu continuo exercendo a minha religião, então eu começo a acreditar que está tudo bem. Mas Deus diz assim, ai daqueles que escondem o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras. Ou seja, quando ninguém está vendo, mas tem alguém que vê tudo, tem alguém que vê até o coração. Aquele Deus que já disse para Judá, você me adora, você me honra, mas o seu coração está longe. Ele já viu o coração. E aí ele diz, por isso vocês fazem coisas escondidas. Porque na verdade vocês não me temem. Vocês temem a religião, a religiosidade, mas não a mim. Então se você fizer escondido e ninguém vê, está tudo bem. Você continua mantendo a sua aparência. Essa é a crítica do profeta por Deus àquele povo, trazendo uma realidade que Israel estava vivendo naquele momento. Essa realidade foi vivida desde a separação do reino, Israel viveu isso, Judá viveu isso, Israel foi destruído, Judá durou mais um pouco, mas tudo isso terminou. Por quê? Sempre haverá consequência. A Bíblia diz que não há nada que se faça em oculto que não venha a ser revelado. Então, todas as coisas serão reveladas. Não adianta a gente tentar esconder. E aí, o que a Bíblia diz pelo profeta a respeito desse fato? Nos últimos dias, estamos vivendo os últimos dias, a apostasia iria aumentar. A gente hoje
vive essa situação. Nas igrejas, na igreja de uma maneira geral, a gente percebe talvez um aumento de membros em certas igrejas, mas não porque estamos ganhando convertidos ou vidas salvas, mas porque pessoas estão transitando de um lugar para o outro conforme lhe agrada. E muitas estão até experimentando um crescimento, mas que não é um crescimento acompanhado de conversão. É um crescimento acompanhado dessa mesma apostasia aqui, de religiosidade, de fazer uma coisa na frente e outra por trás, o mesmo sentimento de adorar, louvar, mas com o coração longe de Deus. Então a apostasia é uma realidade para os últimos tempos, irmãos. Ninguém se iluda achando que a igreja vai melhorar daqui para frente. Quanto mais o tempo passa, a tendência é piorar. Em igreja, como sentimento, como pensamento diante de Deus, como relacionamento. A gente está substituindo na igreja o relacionamento com Deus por atividades, por programações, e não um relacionamento genuíno. Isso tende a aumentar. Esse é o quadro de apostasia do qual falava o apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 3. Nos últimos dias, diz ele, os homens serão difíceis. E começa a falar. E esses homens que ele falava não são os homens do mundo. Se você ler o contexto, ele estava falando dos homens da igreja. Chega um ponto em que Paulo diz assim, eles têm forma de piedade, mas negam-lhe, entretanto, o poder. A forma de piedade é essa aparência, essa estrutura que me faz louvar, dizer coisas bonitas para Deus, mas ter o coração longe dele. Então isso é um sinal de alerta. Por que você está ouvindo essa palavra hoje? Ah, porque você, pastor, está te acusando disso? Não. É para a gente se alertar. Porque o que aconteceu com Judá pode acontecer comigo, pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer um. E o resultado será sempre algo nefasto. Não é algo bom o resultado de uma apostasia. Só que essa apostasia será vivenciada pela igreja. Mas como disse Jesus, muitos são chamados, poucos escolhidos. Sempre há um grupo que será o grupo de poucos. Isaías fala lá no primeiro capítulo ao povo, ao mesmo povo que ele endereçou essa profecia, que há um remanescente. Sempre existe um remanescente. Aqueles que não dobram o joelho a Baal. Elias pensou que era só ele, só eu. Aí Deus disse, não, tem muito mais gente igual a você que não dobrou os joelhos a Baal. Então existe sempre um remanescente. A igreja pode se corromper, o evangelho pode se corromper, tudo pode acontecer, mas sempre haverá um remanescente. E a pregação desse ponto, desse momento, é para que a gente seja esse remanescente. Para que a gente não seja Maria vai com as outras. Para que a gente não vá no bolo, não vá na onda. Para que a gente fique com as raízes do evangelho. Para que a gente fique com os princípios. Por mais que esses princípios sejam deturpados por aí, mas que a gente não se deixe enganar. Um dos objetivos da pregação é trazer a verdade que não me deixa ser enganado, a verdade que liberta. Abra os meus olhos para que eu saiba identificar o certo e o errado, o bom e o ruim, o falso e o verdadeiro. Então nós precisamos mais do que nunca ter essa experiência com Deus, para que a gente possa identificar e não fazer parte da apostasia, mas fazer parte da minoria, fazer parte desse grupo chamado por Deus como o remanescente, os poucos que serão escolhidos. E o texto de Isaías, depois de um início aqui bem profundo, em acusações contra aquele povo, ele vai terminar com um texto de esperança. Porque ele fala ao remanescente, amados. Quando a gente mostra na Bíblia Jesus falando e ensinando a respeito do joio e do trigo, ele diz que os dois convivem juntos até o final. Aí haverá a separação. Então, a palavra de Deus, ela serve para o joio, para que ele deixe de ser joio.
mas ela serve para o trigo, para que o trigo tenha conforto. É como a gente saber que vem a tribulação. Você sabe que vem a tribulação? Vem a tribulação. Mas a Bíblia diz para o justo que a igreja verdadeira não verá a tribulação. Que Deus os poupará, como quem poupa a um filho. Então a Bíblia diz, e aí para o justo, para o joio, vem o conforto, não o medo. Saber que Jesus vai voltar não deve trazer medo a quem está com ele. Não deve trazer temor a quem pertence a ele. As minhas ovelhas, ninguém as arrebatará das minhas mãos, disse o Senhor. Elas estão seguras nas mãos de Jesus. Agora, para quem não é ovelha, aí tem que vir o temor. Então a palavra de Deus, por mais forte que seja, ela traz um alerta para que ainda haja esperança de uma mudança para alguns, mas traz um conforto para aquele que é trigo, para aquele que está nas mãos do Senhor. Então Isaías, já no final do texto, ele começa a falar de uma esperança de mudança. Versículo 18. Naquele dia, olha, ele fala de redenção. Vai haver uma redenção de Israel. Vai haver uma redenção da igreja. Vai haver um arrebatamento dos santos. E vai ficar uma tribulação, é o que a Bíblia nos diz. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro. Os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Veja, quem está em treva verá a luz. Ele começa a falar de algo de transformação, de esperança. Os mansos, versículo 19, terão regozijo sobre regozijo no Senhor. Os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos terão esse consolo, diz a palavra de Deus. De quem não se esperava muito, se verá uma transformação. Jesus falou disso de cara para os judeus. Ele disse, vocês têm por pai a Abraão, mas Deus pode fazer com que venham filhos dessas pedras. E ele pode tomar qualquer um filho. Ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Ele disse para esses judeus, vocês vão se surpreender quando chegarem lá e virem muita gente que vocês esperavam estar lá, não estão, e muitos que vocês diziam, nunca estarão lá, vão estar. Essa é uma surpresa para muita gente. Quando a igreja for arrebatada, talvez alguns que a gente diz, cadê aquele irmão? Poxa, ele era tão... Ficou. E aquele outro, você não dava muito por ele, está lá contigo abraçado. Assim acontece, amados. Porque o padrão de Deus não é o padrão dos olhos humanos. Porque Deus vê o que ninguém vê, Deus vê o coração. Deus sonda o coração. Foi isso que Davi disse para Deus, sonda-me, Senhor. Tu conheces o meu coração. Ele sabe, e por isso a Bíblia diz, Davi, um homem segundo o coração de Deus, cheio de falha, cheio de problema ao longo da sua vida. Mas Deus olhou um coração e viu um coração. E esse critério só quem tem é Deus. Então não venha você agora, então eu vou ser igual Davi. Vou fazer um monte de besteira, porque Deus conhece o meu coração. Oh, cuidado, ele não vai levar uma bolacha. Mas Deus sabe realmente o que Ele espera encontrar num coração. Qual o padrão de Deus para um coração de alguém. E isso vai surpreender muita gente. Mas o juízo de Deus, Isaías diz no verso 20, pois o tirano é reduzido a nada. O juízo de Deus vai acontecer. Sobre os maus virá. Sobre o joio virá a separação. O juízo do tirano, né, é reduzido a nada. O escarnecedor já não existe. Já se acham eliminados todos os que cogitam da iniquidade. Os quais, por causa de uma palavra, condenam o homem. Os que põem armadilhas aos que repreende na porta. E os que sem motivo negam ao justo o seu direito. A injustiça será punida por Deus, não se preocupe. Todo tirano será punido por Deus. Todo aquele que exerceu justiça sem o padrão de Deus será punido por Deus. Então está aqui dizendo que o juízo de Deus é real. Agora olha o verso 22. Portanto, acerca da casa de Jacó, assim diz o Senhor que remiu Abraão. Jacó já não será envergonhado, nem mais se empalidecerá o seu rosto.
Quem é esse Jacó que Deus está dizendo aqui? São todos os filhos de Judá? São todos os herdeiros de Abraão? Não. São todos os que dizem Senhor, Senhor? São todos os que estão hoje na igreja? Não. Mas são os poucos escolhidos. São aqueles cujo coração é totalmente dele e o Senhor conhece. E aí o que ele diz é que para esses o juízo não precisa se preocupar. Porque para esse remanescente, olha o que está escrito, já não será envergonhado. Seu rosto não vai mais empalidecer, já não sofrerá o dano, porque o Senhor restaurará. O Senhor vai levar uma igreja, irmãos. Uma igreja vai subir para estar com o Senhor. E o que é necessário é que a gente faça parte dessa minoria. Mas para ser minoria, a gente não vai ser muito popular. Porque o popular é a maioria. O popular é o que está bombando, né? É o que está lacrando, né? Como dizem aí na linguagem de web, né? O popular é o que está sendo curtido e tal. Mas o que vai subir não é popular. O crente que vai ver o remanescente de Deus não é o Maria vai com as outras, não é o que é levado ao redor por todo o vento de doutrina, como diz a Bíblia. Não é esse, certamente, mas para esse, a Bíblia diz, não haverá vergonha. Você não vai ser mais envergonhado. Seu rosto não vai mais ficar pálido de surpresa, de perplexidade, porque Deus estará cuidando de você. E no verso 23, mas quando eles, seus filhos, virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome, sim, santificarão o Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. Deus fará grandes obras no meio desse remanescente ainda. Amados, a Bíblia fala da história do final dos tempos. A Bíblia fala do arrebatamento. A Bíblia fala do juízo de Deus sobre os ímpios, dos 7 anos de tribulação. A Bíblia fala do milênio. Tem muita história para acontecer. Só que para aqueles que fazem parte desse remanescente, nada de vergonha, apenas alegria na presença do Senhor. Há muito que ser desfrutado, mas a decisão é de cada um. Eu quero ser joio ou eu quero ser trigo? Eu quero estar com a maioria ou eu quero estar com a minoria? Eu quero ser popular ou quero ser de Cristo? Porque as duas coisas, amados, é muito difícil. E terminando no verso 24 está escrito, e os que erram de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores hão de aceitar instrução. No final, Deus está dizendo que tudo vai ser aplainado. É como disse o profeta João Batista, que Deus vai aterrar os vales e os montes, e tudo se tornará uma linha só. Tudo será nivelado e igualado na presença de Deus. Essa é a apostasia, esse é o juízo, e agora a decisão é nossa. De que lado eu quero estar? Eu quero cuidar disso? Eu quero julgar cada dia a mim mesmo? A Bíblia diz que se nós nos julgarmos a nós mesmos, nós não seremos julgados por ninguém. Se você julgar a você mesmo, então não sou eu aqui que vou julgar, nem posso, nem quero e nem vou fazer. A conversão de cada um. Eu preciso cuidar da minha. Está vendo? Mas, cada um de nós tem que olhar para dentro de si mesmo e questionar, eu estou apostatando da minha fé? Eu estou me distanciando do meu Deus? Eu estou deixando o meu coração ir para longe dele? Mas a minha boca continua dizendo palavras bonitas, eu continuo louvando, eu continuo fazendo, mas o meu coração está indo para longe? Só você pode fazer esse julgamento. Porque é algo tão íntimo que ninguém consegue ver. Ninguém olhando para a aparência de alguém sabe como é que está o seu coração. Mas Deus sabe de tudo. Deus olha, contempla e vê. E Ele sabe. Então antes que as coisas piorem, dê um basta nessa apostasia. Volte para o Senhor. Dê um basta
nessas coisas que te afastam de Deus, volte com teu coração quebrantado, porque a Bíblia diz que tem uma coisa que Deus não recusa, amados, é um coração quebrantado. Deus não recusa. Qualquer um que se voltar para Deus com o coração quebrantado e arrependido será acolhido por Ele. A única coisa que tem um tempo para ser feito isso, e o tempo é agora, porque nenhum de nós sabe se terá tempo para fazer isso mais adiante. Então eu convido você a orar comigo nesse momento, colocando diante de Deus a sua vida cristã, a sua fé, e dizendo para o Senhor: Senhor, prescruta meu coração, Pai, olha para dentro de mim, vê se há em mim algum caminho mau, me guia, Pai, pelo caminho eterno. Pai Santo, me ajuda para que meu coração não se afaste do Senhor, para que eu não continue funcionando como um robô, como uma máquina programada para adorar, para falar, para fazer, mas com o coração distante. Pai Santo, eis aqui a minha vida, diga para Deus, eis aqui a minha vida, Senhor. Usa-me, Senhor, como instrumento em tuas mãos. Mas acima de tudo, que eu tenha um relacionamento contigo. Que esse relacionamento não se limite aos dias em que estou na igreja, aos momentos em que estou no culto, mas que todos os dias eu tenha um relacionamento contigo. Que eu possa te dar bom dia, boa tarde, boa noite. Que eu possa estar com o Senhor todo o tempo, consultando, falando, buscando, querendo a tua direção. Porque eu não quero essa apostasia na minha vida, Pai. Eu não quero fazer parte da maioria. Eu quero ser minoria contigo. Pai Santo, abençoa meus irmãos. Fortalece a fé na tua igreja, Pai. Oh Deus, levanta pessoas firmes nesse lugar. Firmes na fé, na convicção. Que entendam que a igreja não é um lugar de lazer, mas é um lugar dos salvos, dos remidos, dos arrependidos, e é um lugar de celebrar ao Senhor, de aprendizado, de crescimento espiritual, para que esse crescimento se manifeste no mundo ao nosso redor. Abençoa teu povo aqui, Pai, a começar por cada um de nós, líderes, diáconos, introdutores, pessoas que servem na tua casa. Meu Deus, que o nosso coração esteja sempre ligado ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.